Olá pessoal, eu sou o professor Celso, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, na aula de hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de um assunto bem interessante que ocorreu na história mundial, que foi o segundo conflito, ou a segunda grande guerra, a Guerra Mundial, né? Já falamos na aula anterior sobre a Primeira Guerra Mundial e na aula de hoje vamos estar aqui falando de alguns fatos interessantes que ocorreu durante esse período de 1939 a 1945. Eu volto daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta, e conto tudo para vocês, então não saia daí. Então, pessoal, já estamos aqui na tela do nosso computador, né, com a imagem aí dos tanques alemães, né, e vamos falar então de alguns fatos, né? Eu vou destacar aqui alguns fatos que ocorreram durante esse período da história mundial, 1939 a 1945, em que infelizmente o mundo viveu uma das suas histórias mais tristes, né? Eu sei que muitas guerras ocorreram no mundo, né, até os nossos dias de hoje, mas essa aí foi uma guerra que marcou negativamente o passado da nossa humanidade, né? Então vamos estar comentando com vocês aí a respeito de alguns fatos, né, que ocorreu durante esse período. A primeira coisa, pessoal, que eu quero destacar para vocês, né, é que essa guerra, assim como foi a Primeira Guerra, ela ocorreu entre dois blocos de países, né? De um lado, a gente tinha os países do eixo, né? E de outro lado, nós tínhamos então os países aliados, né? Que era uma configuração quase igual lá ao da Primeira Guerra Mundial, né? Com alguns aí trocando de lado, né? No caso aí, a Itália passando aí a defender aí o lado então da Alemanha, né? Então aqui a gente tem a situação seguinte, né, pessoal? Antes de ocorrer essa Segunda Guerra Mundial, como eu falei lá na nossa primeira aula ali da Primeira Guerra Mundial, esses países eles já estavam arquitetando isso, né? Há muitos historiadores dizem que a Segunda Guerra é a continuação da Primeira, né? E eu também concordo com essa visão, né? Então, nós temos dois fatos curiosos no mundo de então. Na Alemanha, nós temos a ascensão do partido nazista, comandado por Adolf Hitler, lembrando que o Hitler, pessoal, na Primeira Guerra, ele era apenas um cabo, né, do exército, né? E agora, quando chega o desenrolar da Segunda Guerra, ele já é um chanceler, ele já tem aí poder realmente sobre a toda a Alemanha, né? Então ele vai ter aí suas ideias e colocar elas em práticas, né? Então nós temos aqui uma aliança, né? Vamos ter uma aliança entre ditadores. De um lado você tem o Hitler, né, Alemanha, e do outro lado você tem o Benito Mussolini, né? Esse aqui já na Itália. Então, formando essa aliança, né? O Hitler, que era o responsável ali pelo partido nazista, né? E aqui nós temos Benito Mussolini, responsável por um outro partido fascista, chamado fascismo, né? O Partido Fascista, o Movimento Fascista, fundado em 1919, né? E transformado em partido político, né, nacional fascista em 1921, tá? Então, aqui está o símbolo, né, do partido fascista, você vai ver aqui na imagem aqui, pessoal, olha só, né? Significa esse nome fascista, né? Fascismo significa feixe, né? Fala de união, né, dos povos em prol de um ideal, no caso aqui, o ideal nacionalista, né? E o outro partido, né? Esse que vocês estão vendo aqui, né? No braço aqui do Adolf Hitler, é o símbolo aqui do partido nazista, né? Então esses dois, né? Juntando junto não ia dar coisa boa, né? Então, mas para ficar completo, né, tinha que ter mais um para formar o trio, né? Então formaram aqui o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Então o Japão também estava se despontando nessa época aí, com um grande império, né? É, na Ásia, né? Então eles têm aí então uma aliança, né? Vai se aliar Alemanha, Itália e Japão. São regimes, governos autoritários, regimes totalitários, né, que vão então estar se desenvolvendo essa política aí
né, de economia e também ligado ao desenvolvimento militar, né? Então, está formado então o eixo, que nós podemos chamar também de eixo do mal, né? Alemanha, Japão e Itália, tá? Agora, a gente vai analisar aqui, né, as etapas desse conflito. Nós tivemos então, na primeira fase, né, de 1939 a 1941, ou seja, os 2 primeiros anos do conflito, né? A guerra sob o controle do eixo, né? Quem estudou já a história já da Grande Guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, né, vai perceber que parece que nos primeiros anos da guerra, né, tudo indicaria que os alemães teriam realmente a vitória, né? Esse eixo, né, Japão, Itália e Alemanha, eles venceriam a guerra, né? Já na segunda fase, que vai de 1942 a 1945, ela é marcada pela mundialização do conflito. Por que mundialização do conflito? Porque agora entra também outros países aí no cenário, né? No caso aqui entra a União Soviética, lembrando que o Hitler, né, ele tinha feito um pacto de não agressão com Joseph Stalin, da União Soviética, mas ele não cumpriu esse acordo e resolveu invadir a União Soviética. Então você tem um outro personagem nessa história, que é a União Soviética, e também a entrada dos Estados Unidos na guerra, né? Os Estados Unidos ele entra na guerra depois que o Japão tem aquela ideia mirabolante, né, de atacar ali os navios da Marinha dos Estados Unidos na ilha de Pearl Harbor, ali na Ásia, né? Então, nós vamos ter, como vocês estão vendo aqui, né, uma das grandes batalhas que eu vou destacar aqui, né, como marco aqui dessa Segunda Guerra, né, eu destaco aqui a Batalha de Stalingrado, onde ocorreu, eu acredito que essa foi uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial. Na imagem vocês estão vendo ali um soldado soviético agitando a bandeira vermelha da então União Soviética, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que até então era aí um aglomerado de mais ou menos de 15 países que formavam esse bloco de países, né? Então, foi uma batalha que foi travada e muito sangrenta também, que custou muitas vidas, muitas baixas dos dois lados, principalmente de soldados da União Soviética, né? Então, ela durou de novembro de 1942 até fevereiro de 1943, né? Então, os soviéticos acabaram vencendo a Alemanha, né? Provando que eles não eram invencíveis. Aí a moral da Alemanha já começou também a ficar abatida, né? Uma outra questão que eu destaco também aqui, pessoal, para vocês, um outro fato, é a guerra, né? A guerra no Oriente, né? Ou seja, o Japão, né, querendo dominar todas as ilhas ali, né, próximo dele ali, resolve então atacar no Havaí, né, que essa ilha é um estado, no caso dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos é formado por 50 estados e um deles é o estado do Havaí, né? Então, no dia 7 de dezembro de 1941, o Japão resolve atacar os navios dos Estados Unidos nessa ilha, e os Estados Unidos então é forçado a entrar nessa Segunda Guerra Mundial, novamente, como aconteceu igual na primeira, mudando os rumos dessa batalha. Um outro fato, pessoal, que eu aqui vou destacar para vocês, que ocorreu durante esse período, foi a batalha, né, chamada como Dia D, ou seja, o que ocorreu, o desembarque das tropas das potências aliadas, né, ali na batalha que nós chamamos de Dia D, né, na praia ali de Normandia, na França, né, esses soldados foram ali para libertar a França, que estava sob o domínio dos alemães, né? Eu sempre costumo dizer, se não fosse os aliados, né, se não fosse principalmente o Reino Unido, na época conduzido muito com mãos assim forte mesmo, né, pelo seu primeiro-ministro, né, que é o Churchill, né, com certeza os franceses estavam falando alemão até hoje, né, mas ele resistiu ali, né, resistiu fortemente mesmo às investidas do exército alemão, né, conseguiu segurar essa batata quente ali, dando então aí a vitória das potências aliadas. Lembrando, pessoal, como eu falei ali, né, as potências aliadas, elas eram formadas, né, pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido,
pela França e pela União Soviética, né? Eles estavam duelando, então, contra o eixo, né, formado por Japão, Alemanha e pela Itália, né? Então, um outro fato que eu quero destacar aqui, que muita gente pergunta, e o Brasil? O Brasil participou da Segunda Guerra? Na primeira não participou diretamente, né, pessoal? Na primeira, o Brasil não teve assim uma participação assim tão significativa, né, diretamente enviando tropas, né? Mas essa daqui sim. O Brasil, ele enviou tropas, né? Ele enviou para participar, né, a famosa Força Brasileira, né, Força Expedicionária Brasileira, FEB, né, enviou em torno de 25 mil soldados para lutar, para participar ali na Itália, né, do lado dos Estados Unidos, né. Então, o Brasil teve uma participação significativa, é lógico que foi treinado, o exército brasileiro foi treinado pelo exército americano, as nossas armas foram substituídas por armas americanas, né? O Brasil estava todo sucateado na época com seus armamentos, né? Mas o Brasil então teve essa participação. Lembrando que isso ocorreu, pessoal, tá? Eu estou falando da Segunda Guerra porque nós estamos falando de história do Brasil e isso ocorreu no governo do presidente Getúlio Vargas, correto, pessoal? Então, foi no ano de 1944 que o Brasil foi para a Itália para lutar ali uma das batalhas muito importantes, e o Brasil conseguiu êxito ali, né, ao lado dos Estados Unidos. Então esse é um fato que eu destaco. É como que se terminou essa guerra, né? A gente sabe que a Alemanha, ela teve aquele episódio do Hitler se suicidando, né? E a Alemanha caiu na mão dos aliados que vinham do lado oeste, do lado oriental, vinha a União Soviética, né? Estavam cercados dos dois lados, não tiveram o que fazer e se renderam, né? Mas o Japão ele resistiu até o fim, né? Foi o último país a desistir da guerra, né? Esse fato só ocorreu com a explosão, né, de duas bombas atômicas, uma em Nagasaki e outra em Hiroshima. Eu estou aqui com a imagem, vocês podem observar aqui, essa aqui foi na cidade de Nagasaki, no Japão, em 9 de agosto de 1945, né? Então, esse foi um fato aí que aconteceu, né? A guerra ela vai terminar em 2 de setembro de 1945, quando o Japão assina o Tratado de Rendição. Essa é uma imagem trágica da guerra, né? Porque as pessoas que tiveram contato com essa radiação da explosão dessa bomba atômica, né? Infelizmente tiveram mortes e problemas terríveis, né? Isso é uma coisa que a gente não deseja que o mundo entre nessa situação, porque uma bomba nessas condições aí, né, ela traz um grande prejuízo, né, para a sociedade onde ocasionar essa situação. Um outro fato, pessoal, que eu vou destacar para vocês, o final da guerra, foi o julgamento dos nazistas, né? Lembrando que o nazismo foi responsável, né, para dizimar ali 6 milhões de judeus, né? Essa imagem é uma das imagens mais tristes da Segunda Guerra Mundial, que é uma vala, né, de um campo de concentração, quando os soldados britânicos chegaram ali para libertar os que estavam presos, né, mas eles acharam essa vala do lado ali, olha, uma vala com esqueletos, né, corpos de pessoas ali realmente para ser enterrada, né? Essa é uma das imagens mais tristes, é uma vala no campo de concentração que foi encontrada ali por um soldado britânico, né, da Grã-Bretanha. Então, pessoal, né, um dos maiores crimes que eu acho que ocorreu na Segunda Guerra foi o Holocausto, né? Olha para vocês verem aqui. Isso é um campo de extermínio, né? Essa imagem que eu estou trazendo para vocês aqui, prisioneiros, né? Judeus que esses foram libertados, né? Agora, e aqueles que não conseguiram chegar nesse momento aqui, que foram mortos, como vocês já viram isso em filme, em outras coisas que já aconteceu, né? Então, para mim, esse ponto é o ponto mais triste da guerra, né? É o Holocausto, né? Então, nada se compara ao Holocausto, pessoal. Infelizmente, teve uma fala aí de um presidente aqui, né, que falou aí, comparando uma guerra que está ocorrendo lá no Oriente Médio, né, como se fosse o Holocausto. Eu sou totalmente contrário, porque eu acho que nenhuma guerra, nenhum episódio que está acontecendo no mundo hoje se compara a isso que vocês estão vendo aí, né? Então,
Essa foi uma das guerras, infelizmente, que trouxe muita coisa ruim para o passado da nossa humanidade, né? Foram 6 milhões de judeus dizimados nessa Segunda Guerra pela insanidade de Adolfo Hitler, né? Então, pessoal, esse foi alguns fatos que eu abordei aqui no vídeo para vocês nessa aula sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Eu sei que não dá para falar de tudo, né, que aconteceu, que foram, né, 1939 a 1945, um período longo de guerra, né? Mas consegui aí falar algumas questões aí, e um resumo, né, da Segunda Guerra para vocês aí. O próximo vídeo, pessoal, eu vou estar falando o que vai acontecer na sequência. Então, eu estou fazendo uma linha do tempo, né? Falei desde o Brasil, lá do descobrimento, agora estou falando da Segunda Guerra Mundial, e aí termina a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria, que é o tema que nós vamos falar, mas no próximo vídeo. Então, você que acompanhou até aqui, se inscreva se não é inscrito, acione o sino das notificações, compartilhe esse vídeo se puder, e eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá.